Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre o He-Man, os bonecos do He-Man e a suposta relação com Conan o Bárbaro. A franquia He-Man e os Mestres dos a franquia He-Man e os Mestres do Universo voltou à evidência esses dias, já que tem uma nova série sendo produzida para Netflix, teve o trailer lançado, e aí o pessoal, principalmente o pessoal mais velho, o pessoal da minha geração, que foi criança ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, motivado pela nostalgia, repercute muito esse tipo de lançamento. E quando se fala em He-Man, sempre vem à tona uma história de que a origem do personagem, a origem do desenho animado He-Man, teria sido bonecos reprovados para o filme do Conan o Bárbaro, de 1982, né, do John Milius com o Arnold Schwarzenegger no papel de Conan. Mas será que essa história é exatamente verdadeira? Então vamos lá. A franquia He-Man e os Mestres do Universo, cara, é complicado falar esse nome pra mim. A franquia He-Man e os Mestres do Universo, ela pertence à Mattel, uma empresa norte-americana de brinquedos que muito provavelmente é mais famosa pela boneca Barbie. A boneca Barbie é uma criação e é uma propriedade da Mattel. Não só a boneca Barbie, a Barbie é uma grande franquia, assim como o He-Man tem boneco, jogo de videogame, desenho animado, filme, jogo de tabuleiro e tudo mais que tiver direito, mas a maior fama são as bonecas, o principal produto são as bonecas. E muita gente pode achar que o He-Man, o principal produto é o desenho animado, mas não é bem por aí. Assim como a Barbie, o principal produto é os bonecos. A gente já chega lá. A Mattel foi fundada em 1945 e nos anos 70 a empresa estava querendo lançar uma linha de figuras de ação, de bonecos para o público masculino. A Mattel já tinha bonecos para o público masculino, mas queria lançar ali alguma coisa nova que fizesse sucesso. A Mattel chegou a negociar com a Lucasfilm para licenciar os brinquedos do filme Star Wars, que estava sendo lançado, mas essa negociação não foi para frente, se não me engano, por uma questão de valores. Não houve ali acordo entre a Lucasfilm e a Mattel. E o Ray Wagner, que era o presidente da Mattel na época, não sei se ainda é, também não me interessa, não vou atrás para saber. O Ray Wagner, ele pediu aos funcionários, ele pediu ao pessoal que trabalhava lá nos projetos de brinquedos, aos designers, que viessem com novos conceitos, né, já que não ia ter bonecos de Star Wars, que lançassem produtos originais. E ali pediu novos conceitos, e um designer chamado Mark Taylor, ele desenvolveu um conceito de um guerreiro bárbaro. Ele disse que a principal influência dele pro tema escolhido foram os vikings, os guerreiros vikings, né, que sempre foi uma mania que permeou a cultura pop, e o Homem de Cro-Magnon, um dos hominídeos mais primitivos, uma das linhagens do gênero Homo, que já foi extinta, né? Hoje só resta o Homem sapiens sapiens, que somos nós. Então ele se inspirou ali nessas figuras e criou um guerreiro, e esse conceito ele foi desenvolvido melhor por Roger Sweet, outro funcionário da Mattel. Roger Sweet pegou o Big Jim, que era o principal, talvez o principal brinquedo para o público masculino da Mattel. Ele pegou um boneco, um boneco aventureiro, sei lá como é. Cara, como é o nome daquele Max Steel? Sei lá, era tipo o Max Steel das antigas, o Big Jim, um boneco musculoso e tal.
Ele pegou o Big Jim, deu ali uma modificada e fez um rascunho, digamos assim, de um bárbaro. Ele argumenta que o Roger Sweet argumenta que não ia adiantar ele chegar pro Ray Wagner só com um desenho. Olha aqui, Wagner, o desenho aqui do personagem, como era o caso do modelo do Mark Taylor, né? Ele sabia que ele tinha que apresentar alguma coisa palpável. Ele usou o termo algo 3D. Então ele pegou e fez essa modificação no Big Jim. Se eu não me engano, ali mesmo ele já criou o conceito do gato guerreiro. Pegou, sei lá, Big Jim parece que tinha um leão, uma pantera também, que era parceira de aventuras dele. E aí ele criou esse personagem. Ele deu o nome He-Man. He-Man é um nome que tem um conceito engraçado. Ele justificando, o Roger Sweet justificando isso, ele disse que He-Man era um nome genérico. He-Man, numa tradução livre, e isso vai ficar engraçado, significaria algo como homem macho. Porque em inglês, alguns substantivos eles têm diferenciação de gênero, né? Man and woman, homem e mulher, boy and girl, garoto e garota. Leão, por exemplo, é lion, e leoa é lioness, tigre é tiger, tigresa é tigress. Então alguns animais, eles têm a distinção do masculino e do feminino, eles têm gênero no substantivo, como acontece com as pessoas, com homem e mulher, na língua inglesa. Só que outros animais não têm, ou pelo menos não são tão comuns. Então, por exemplo, cat. Cat é comum de 2 gêneros. Então, como saber se você está se referindo a um gato macho ou a um gato fêmea? E aí é comum usar he cat para gato macho, que seria tipo ele o gato, e she cat para gata, para fêmea, que seria tipo ela o gato, digamos assim. É um conceito utilizado para substantivos comuns de 2 gêneros, especialmente para seres vivos que têm essa distinção de gênero. E aí ele aplicou isso no nome do herói, né? Então ficou He-Man, que em português seria homem macho, né? Felizmente eles não traduziram no lançamento para cá, porque ficaria bem tosco. Mas enfim, em tradução livre é isso que significa. E ele disse que era um nome genérico, era um nome para um boneco fortão, musculoso. Era um nome que realçaria ali o apelo do personagem. O apelo como um cara fortão, bravo, guerreiro e etc. Ele apresentou para o Ray Wagner. O Ray Wagner gostou do conceito e pediu para que fosse desenvolvido uma linha de brinquedos. E aí foi se criando os personagens, o He-Man, o Esqueleto, o Mentor, a Tila, a Maligna, o Stratus, enfim, todos os personagens que formam ali os mestres do universo e os inimigos dos mestres do universo. Se eu não me engano, a princípio, apesar do nome do personagem ser He-Man, a franquia era chamada só de nomes de mestres do universo. Eu acho que foi com a série animada que deram mais enfoque ao He-Man. Então, os bonecos, eles foram criados, os conceitos dos bonecos, eles foram criados entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 80, e eles foram lançados em 1981, se eu não me engano. E o primeiro produto derivado da linha de bonecos foi um gibi. Porque os bonecos na embalagem lá nos Estados Unidos, eles vinham com gibizinhos, os gibis pequenos, que eles chamavam de mini comics. Que, se eu não me engano, era até produzido pela DC Comics desde essa época. Depois a DC Comics lançou gibis em formato normal do He-Man, mas eu acho que até esses primeiros mini comics eles eram produzidos pela DC Comics, mas eles eram lançados pela Mattel. E aí é que eu digo que aqui no Brasil, por muito tempo, a gente acreditava que a série era lançada, a série animada era lançada, e quando ela fazia sucesso, ela virava brinquedo. Quando, na verdade, muitas vezes, eu me arriscaria a dizer que na maioria das vezes é o contrário. Porque produzir uma série animada é caro. Então, se essa série animada não fizer sucesso e se constatar que não vai dar para vender brinquedo, vai se perder o dinheiro investido, acontece de série animada ser cancelada porque não deu para vender brinquedo, não estava boa para vender brinquedo, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão.
mas você tem que ter a segurança do lançamento que vai ter algum retorno financeiro daquilo ali. Então você não vai lançar uma série sozinha para depois ver se é boa para vender brinquedo. O ideal é que seja lançado o brinquedo e a série seja propaganda daquele brinquedo. Então a ordem geralmente é inversa. Por exemplo, Tartaruga Ninjas. Sim, eu sei que Tartaruga Ninjas é uma franquia que surgiu dos quadrinhos, do Peter Laird e Kevin Eastman, mas quando ela foi licenciada, quando o Peter Laird e o Kevin Eastman licenciaram produtos das Tartarugas Ninja, o primeiro produto foi brinquedo. Foi uma linha de brinquedos que seria produzida. E o desenho animado foi produzido para promover a venda desses brinquedos. O desenho animado, no fim das contas, era uma grande propaganda para esses brinquedos. E aí tudo bem que o brinquedo fica muito bacana, que o desenho animado fica muito bacana, e ganha prêmios e reconhecimento, e muita gente gosta do desenho animado pela qualidade do desenho animado. Mas o produto principal ali é o brinquedo, não é o contrário. Até porque no Brasil a gente estava muito acostumado a chegar ao desenho animado e só depois que chegar o brinquedo. Também isso acaba levando a gente a pensar nisso. He-Man foi do mesmo jeito. He-Man foram lançados os bonecos e aí depois foi lançado o desenho animado. E até com muito tempo depois. O desenho animado foi lançado só em 1983. Os bonecos foram lançados em 1981. E aí tem essa história de Conan. O boato que se diz, que se conta, é que a Mattel teria sido contratada para lançar os bonecos do Conan o Bárbaro, o filme. A Mattel tinha sido chamada para licenciar os produtos de Conan o Bárbaro, o filme. Eles produziram uma linha de bonecos, só que depois se constatou que o filme tinha censura de 18 anos, era um filme muito violento, e por isso se cancelou a venda desses produtos, e para não ficar com milhões de bonecos entulhados em seus galpões, a Mattel teria modificado os bonecos, dado origem ao He-Man, e aí produzido o desenho animado para poder vender aqueles bonecos. Pelo menos o boato ele acertava a ordem das coisas, né? Primeiro o brinquedo, depois o desenho animado. Mas acontece que o boato em si, aparentemente, ele não é verdadeiro, pelo menos ele nunca foi confirmado pela Marvel. Tem um livro de 2005, Mastering the Universe, He-Man and the Rise and Fall of a Billion Dollar Idea, numa tradução livre, seria algo do tipo Mestrando o Universo, He-Man e a Ascensão e Queda de uma Ideia de Bilhões de Dólares, de uma ideia bilionária, que conta toda essa história da franquia, e se diz que esse boato ele é falso. O Roger Sweet, o cara que fez o design, que apresentou a ideia final que foi aprovada para os bonecos do He-Man, ela é falsa. Embora o argumento que ele tenha dado como irrefutável nem seja tão válido assim. Ele diz, He-Man e os Mestres do Universo, os bonecos foram lançados em 1981, o filme do Conan em 1982. Beleza, mas o filme do Conan estava sendo produzido desde o fim dos anos 70 e foi filmado nos anos 80. Esse argumento não é válido, mas eu até que acredito nele. Eu acho que de fato não teve nada a ver, que é um produto totalmente original, de uma ideia totalmente original. Agora, esse boato, ele muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, boatos eles têm um fundo de verdade. Eles surgem através de uma informação que foi deturpada, de um telefone sem fio que é passado para frente e você não, a informação acaba se perdendo, se misturando com outras coisas, etc. É dito que nos anos 80, quando o filme do Conan estava para ser lançado, a Conan Properties, a empresa detentora dos direitos do Conan, até hoje, da imagem do Conan e de tudo relacionado ao Conan e às criações do Howard, o criador do Conan, chegou a negociar com a Mattel uma produção de brinquedos do Conan que seriam lançados aproveitando o lançamento do filme Conan o Bárbaro. Não seriam necessariamente brinquedos do filme, seriam brinquedos do Conan, da franquia Conan.
Porque Conan também tinha gibi que alcançava público infanto-juvenil e eventualmente até infantil. E durante as negociações, a Mattel soltou no mercado o produto que ela tinha, os bonecos do He-Man e os Mestres do Universo. Isso, cara, eu pronunciei He-Man e os Mestres do Universo ok, porque sempre dá uma enrolada aqui na língua. Enfim, durante a negociação com a Conan Properties, a Mattel lançou o brinquedo que ela tinha produzido. Ela não ia ficar segurando aquele monte de brinquedo que já tinha investido uma grana boa ali. E quando a Conan Properties viu aquele produto, ela processou a Mattel por plágio e por má fé, alegando que He-Man era um plágio do Conan e que a Marvel, que a Mattel, ela usou das negociações para produzir aqueles brinquedos, coisa que a Mattel negou e ganhou o processo. De fato tem influência do Conan no He-Man, é inegável. Se He-Man é um boneco que tem influências bárbaras, vikings, como o Mark Taylor falou, que tem influências de homens, eu acho que não dá nem para chamar de pré-históricos, mas enfim, dos primeiros hominídeos, dos primeiros seres humanos que habitaram a Terra, que a gente carrega o mito deles terem sido guerreiros, fortes, bravos. É óbvio que tem alguma influência de Conan ali. Nos anos 70, Conan já era o personagem bárbaro mais famoso nos Estados Unidos. E o próprio Roger Sweet, ele disse que ele, fazendo os designs dos personagens dos Mestres do Universo, especialmente do He-Man e do Príncipe Adam, ele se inspirou muito nas pinturas do Frank Frazetta, que é um desenhista, pintor, autor que fazia capas para o Conan, desenhou Conan, ele deu o visual definitivo do Conan. Mas aí, até você dizer que é plágio, já é demais, porque você nota que o He-Man, ele é uma coxa de retalhos. Dá para ver, inclusive, muita influência de Star Wars no He-Man. Star Wars que chegou a negociar com a Mattel o licenciamento de brinquedos. Você dizer que os bonecos do He-Man foram plagiados do Conan por causa da negociação com a Conan Properties, que só começou nos anos 80, é demais, porque o produto foi lançado um ano depois. E um brinquedo, uma linha de brinquedos complexa desse jeito, ela não é produzida em apenas um ano, ainda mais quando a gente está falando de anos 70, anos 80, porque há todo um processo de criação, de produção de protótipos, de aprovação, de testes, principalmente lá nos Estados Unidos, porque quando se vai lançar um produto para criança, se tem muito cuidado com tamanho de peças, essas coisas, para depois não dar problema com a criança em casa. Então, essa afirmação, na minha humilde opinião, ela é falsa. Mas o fato é que o boato que se conta de produtos para o filme de Conan que foram reprovados porque o filme era muito adulto, e daí aproveitaram os bonecos que já tinham sido produzidos e criaram uma franquia nova, essa é a história que é muito difundida aqui no Brasil. Ela é, segundo os criadores do He-Man, segundo a Mattel, falsa, não procede, portanto, até onde consta, é fake news. E ela segue sendo difundida sem haver pelo menos uma ponderação, sem nem que a pessoa diga que isso é um boato, que isso é uma história. Muita gente afirma isso como sendo a história verdadeira, e aí não dá. E eu, como eu trabalho no mercado de propaganda, lançamento de produtos, design de embalagens, design de produtos e afins, era um tema que me interessava desde a época da faculdade. Na época da faculdade já se falava nisso, já se contava essa história falsa. E depois eu fui pesquisar, foi até coisa recente, coisa de alguns 5 anos para cá, que eu fui fazer uma pesquisa boba, cara. Você fazendo uma pesquisa rápida, você já vê que a história, ela aparentemente é lorota. E, enfim, eu adoraria que fosse verdade, porque é uma história muito bacana, mas não acho que seja. E é isso. Se você escutou até aqui, muito obrigado.
Você é foda. E até a próxima conversa.